qual é a ideia do vídeo? O vídeo é de uma pesquisadora chamada Amy Cuddy. Ela é da área de ciências sociais, mas ela também é psicóloga. E ela sofre um acidente aos 19 anos. E ela é tida na infância como superdotada, altas habilidades, muito inteligente. E ela tem a triste notícia de que ela não vai mais poder voltar para a universidade, porque o cognitivo dela foi afetado. E aí ela fica muito triste, mas aí, como ela diz no filme, e aí eu tentei, estudei, ela passa, né, vários dias, ela conta isso no vídeo, na outra parte, né? E aí ela conhece uma pesquisadora também da universidade, e a pesquisadora, depois que ela se recupera, passa vários meses com fisioterapia e tal, e ela consegue se formar, só que com 4 anos de atraso, que os colegas dela levaram 4 anos para se formar, ela levou 8. Mas aí depois ela faz várias faculdades, faz 3 ou é 4. E qual é o cerne? O que é que ela traz para a gente nesse vídeo? Ela tem um livro também com as pesquisas. Duas coisas assim que eu queria muito que vocês tivessem atenção e são a base da aula de hoje. A primeira é: pequenas mudanças trazem grandes resultados. Certo? Não subestimem o poder das pequenas mudanças. E a segunda coisa é: o que você está fazendo com o seu tempo? Vamos falar dos passos, mas principalmente eu queria que vocês hoje pensassem sobre isso. O que é que você está fazendo do seu tempo? E pequenas mudanças geram grandes resultados. Um dos modos que eu trouxe vocês aqui hoje também foi para falar sobre como você ganhar 4 horas do seu tempo, né? 4 horas do seu dia, na verdade. E aí pode parecer até que Sandra vai fazer uma sessão coach e tal. Não, não é isso. Até porque eu não sou coach, mas o coach já me ajudou muito, né? Eu não concordo muito com quem faz a crítica pela crítica ao coach, mas eu concordo que houve uma banalização muito do coach. Mas, para mim, o que é que me move para trazer esse vídeo para vocês? Pensar sobre essas duas perspectivas. O que é que você está fazendo do seu tempo? E quando você, né, partir, antes de você partir, você não vai poder lembrar, nem eu, mas se a gente pudesse olhar para trás e dizer assim, poxa, o que é que eu fiz com o meu tempo? E aí, com relação ao tempo, o tempo está atrelado a sonho, a realizações. A vida não é feita apenas de pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, né, e dormir. Não. Fazer apenas ter apenas as necessidades básicas alimentadas. A vida também é feita de sonhos. Quanto mais sonho você tem, mais você se motiva para trabalhar mais, para buscar a sua melhora, não trabalhar efetivamente mais, mas trabalhar em cima de uma perspectiva de realização de sonhos. E aí essa pesquisadora, ela teve a tese dela depois refutada por algumas pessoas, mas ainda é válido o que ela traz para a gente, que é: você precisa, entre aspas, fingir até se tornar. Sandra, você está dizendo que eu tenho que fingir que eu sou mestranda até me tornar mestranda? Não, eu quero que você finja que você é uma pessoa que tem competência para ingressar no mestrado e continuar nele. E como é isso? A partir de um olhar para você mesmo. Uma coisa que ela traz à tona no vídeo, depois eu quero que vocês vejam, para vocês concatenarem as ideias com o que eu estou falando, é que ela, depois que ela consegue, depois que ela entra na universidade, ela faz várias graduações, ela ainda passa pela seguinte situação: será que era para eu estar aqui? Ou será que eu sou impostora? Será que eu estou fingindo? Não sou eu não mereço estar aqui. E talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei por várias vezes sobre isso. E cada vez que eu vejo esse vídeo, ele me retroalimenta, sabe? Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem uma dúvida se o que a gente está tentando passar está sendo compreendido da forma que a gente está pensando. Essa dúvida é positiva, porque eu me preocupo com aquilo que eu vou trazer para vocês. Mas quando essa dúvida ela nos paralisa, tipo, eu não vou fazer mestrado porque eu não consigo, eu não tenho condições.
Ah, porque eu vim de escola pública. Ah, porque a minha base é fraca. Eu passei por tudo isso. Então, por 5 anos, eu escutei isso de outras pessoas, não diretamente relacionado a mim, mas dizendo que quem vinha de escola pública, quem tinha uma deficiência e tal, 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 não ia conseguir e tal. E eu passei 5 anos ouvindo isso e internalizando. Até que eu disse, o que é que eu vou perder? Nada. Eu já estou na universidade, eu já estou aqui. Eu já passei pela graduação e já foi um perrengue. Então, eu não vou perder nada se eu estiver nesse lugar ou buscar esse lugar. E na primeira vez que eu não fui aprovada. E por que eu estou contando isso para vocês? Para que vocês saibam que os mesmos, talvez vocês não passem por isso, né? Eu acho que vocês não passam por isso. Mas os mesmos perrengues, as mesmas dúvidas que vocês têm, eu também tive. Simplesmente porque eu sou igual a vocês. Eu não tenho diferença nenhuma. A minha vida ela é igual a de vocês. Não tem esse de, porque Sandra é professora, sou professora há mais de 20 anos, mas os espaços que a gente frequenta, muitas vezes eles nos deixam ah, vulneráveis. E às vezes você tem uma posição sobre um determinado espaço, mas sobre outro não. Então, a gente precisa sempre pensar: eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque alguém quer que eu esteja aqui. Vamos só olhar aqui. Eu estou sem a informação. Desculpa, porque eu tive que fazer as duas coisas hoje aqui. E aí, uma das coisas que eu falo, principalmente, e Elba já me conhece, já sabe que eu sempre pergunto isso, uma das coisas que eu pergunto aos alunos é: quem é você e por que você quer fazer mestrado? Eu digo sempre que o mestrado não é para quem quer, é para quem pode. Nossa, você que fala de inclusão, que está aí nas discussões no ERER da vida, discutindo com as escolas, falando sobre isso. Mas é para quem pode o quê? Para quem pode carregar essa, esse desafio, não carregar, mas pegar esse desafio e fazer acontecer. Então, se você observa eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto de pesquisar, então eu digo para você, não vá fazer mestrado, porque você vai fazer tudo isso. E o mestrado, para mim, ele mudou minha vida. Ele mudou minha vida do ponto de vista social, econômico, profissional. Mas pode ser que para você outro curso faça mais sentido. Entende? Eu não estou dizendo aqui para você desistir do mestrado. Não, eu sou um entusiasta do mestrado público gratuito nas instituições federais. Porém, você precisa ter isso muito claro. Isso é um dos pontos que a gente vai trabalhar já já, que é a clareza. Antes de falar sobre os pontos e sobre como você vai ganhar 4 horas por dia, né? E voltando na questão do tempo, depois também vou voltar, eu queria que vocês vissem algumas curiosidades sobre mim, né? Por quê? Porque para você conhecer uma pessoa, você precisa saber quem ela é, de onde ela veio e quais são os valores, o que é que ela agrega a você ou não, se dá para a gente caminhar junto ou não. Algumas curiosidades. Com 11 anos, eu iniciei minha carreira docente. Com 11 anos, eu tinha uma escola, eu e meus 2 irmãos. 11, 12 e 13. Nós somos escadinhos. E nós começamos a ensinar as crianças da rua a fazer as tarefas, né? Tipo, aula de reforço. Eu não lembro quanto tempo durou isso, mas era escola de Sagres, tinha quadro, tinha giz, tinha cadeira, tinha mesinha. Eu lembro que a gente fez isso. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ser guiada por caminhos que me levavam à docência de alguma forma. E aos 16 anos, eu tive uma outra experiência aí já realmente como adolescente no projeto social, e eu era o apoio pedagógico. Eu também
trabalhava com reforço, né? Reforço pedagógico, reforço apoio pedagógico, que dava reforço escolar. E aí, meu primeiro emprego oficial foi aos 14, mas eu trabalho desde 7, 8 anos. Eu vendia muita coisa, já vendi muita coisa. Também sou professora de espanhol desde 2001. Foi a minha primeira atuação oficial como professora. Depois eu fui professora da UFPE como substituta. Depois eu entrei no Estado como educadora, como professora de história, né? E aí eu morei em Portugal por 6 meses. Isso aqui é o que eu queria trazer mais e mais precioso para vocês, não que os outros não sejam, mas porque eu trago essa questão de Portugal. Eu venho de uma realidade muito, muito dura, né? Eu venho de uma comunidade que era muito perigosa nos anos 70, 80, e a realidade das minhas colegas e dos meus colegas, de quem conviveu comigo desde pequena, era uma realidade muito voltada para droga, para uma hipersexualização muito cedo, casamento precoce, gravidez precoce, essas coisas. E aí, desde pequenos, meus pais nos incentivaram a estudar. E era um incentivo, assim, meio forçado, né? Aquele incentivo, tipo, se você não for, você vai, assim, meio que levar algumas cipuadas de cinto e outras coisinhas mais. Mas a gente gostava de estudar, né? E graças a Deus a gente teve essa condição de estudar, mas tudo em escola pública, não era nada de outro mundo, não, era o básico do básico. E aí, o meu percurso, e hoje fazendo essa retrospectiva, né, hoje que eu falo assim, há alguns anos, eu percebo assim, nunca, nunca, nos maiores sonhos dos meus pais, eles imaginavam que eu pudesse ir para outro estado, virar para outro país. E quem me concedeu essa bênção? Primeiro Deus, né, que eu acredito, mas também a escola, a educação, o espaço público. Eu morei 6 meses em Portugal fazendo um doutorado sanduíche, né, que é uma modalidade que você pode fazer no mestrado, às vezes no doutorado, às vezes no mestrado também, mas é mais no doutorado, e você pode estudar uma parte em outro país. E essa minha ida para Portugal, ela foi mais do que relevante para mim, porque além de eu ir, como eu já era funcionária pública e eu já tinha uma progressão de salário por conta do mestrado, eu consegui o afastamento integral do Estado e eu tinha também a remuneração do Estado. Então, eu fiquei 100% afastada com a minha remuneração e também tinha bolsa para viver lá em Portugal. A bolsa não era lá essas coisas, mas dava para sobreviver sem passar perrengue. E aí, eu levei minha mãe. E não contei, mas vou contar agora, ela era, até 2005, quando eu ingressei no Estado, ela era empregada doméstica. E meu pai, antes, era porteiro de prédio, depois ele se torna fotógrafo. Mas nada dessa glamorização da fotografia de hoje, uma fotografia muito simples, muito bem feita, mas muito simples, e muito mais para sobreviver do que efetivamente para ter essa glamorização. E eu consigo levar minha mãe e ela passa 40 dias comigo. E nós viajamos para Portugal, em Portugal e algumas cidades. Fomos para a Espanha também, fomos para Barcelona, Madrid, Alicante. E por que eu estou contando isso? Não é para me gabar, para chegar aqui para vocês e dizer, ah, não, ela foi para tal lugar, o que é que isso tem a ver com o mestrado? Isso tem a ver com o sonho. Isso tem a ver com investir tempo. Isso tem a ver com objetivo. Quando eu descobri o que eu poderia ter de benefício com o mestrado e o doutorado, eu não sosseguei enquanto eu não tive os dois. Eu terminei o mestrado em 2009, em setembro para outubro. Em dezembro, eu já estava me submetendo à seleção do doutorado e fui aprovada em outro estado. Né? Eu fiz o doutorado lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, por que eu trago essa história para vocês? Para que vocês saibam, percebam, né, que não tem a ver com ser bem-nascida, não tem a ver com ter acesso efetivamente, né? Claro, a gente sabe que quanto mais acesso a gente tem, são mais fáceis as coisas, mas mesmo que você não tenha acesso, mesmo que você pense, poxa, isso não é para mim, né? A ideia do vídeo é trazer isso para vocês também.
é para você aquilo que você quer que seja. E depois que a Amy ela está no exercício da docência, ela encontra uma aluna que passa por uma situação que ela passou. E a pesquisadora, que era, ela chama de Anjo, né? Ela diz assim, você vai fazer, que ela diz, não, eu sou impostora, eu estou aqui, não é para eu estar, o meu cognitivo foi perdido quando ela perdeu 2 pontos no QI, 2%, 2 pontos, não entendi, não entendo muito bem do QI, mas ela caiu com suas 2 pontuações depois do acidente, e a pesquisadora, que era como se fosse a tutora dela do mestrado, doutorado, diz, não, você não vai desistir, porque eu acreditei em você. E quando ela está no exercício da docência, ela encontra uma aluna que não fala. E ela diz para a aluna, você vai ser reprovada, porque tem que falar a participação. E a aluna fala assim, eu não deveria estar aqui. A aluna não fala porque ela se sente uma impostora também. E ali, naquele momento, ela tem condição de ressignificar a vida daquela aluna. E aí ela diz que lembrou dela e lembrou que, primeiro, ela não sentia mais isso, e segundo, ela podia ajudar aquela menina naquele momento. E é isso que ela faz, e a menina faz um comentário na aula seguinte, e todo mundo se admira, porque a menina tinha conteúdo, mas a crença dela de que ela era impostora, de que ela não deveria estar ali, barrava o desenvolvimento dela. Então, eu tenho percebido que muitos alunos chegam para mim e falam isso, não, eu queria, sabe, mas eu acho que não é para mim, eu acho que não dá, eu acho que eu não consigo. E aí, por que que não é para você? Não é para você porque você não quer ou porque você acha que não consegue. Porque se for porque você não quer, e você diz para mim, não, Sandra, eu acho que o mestrado ele vai exigir de mim coisas que eu não estou disposta a fazer. Mas você não quer. Não é que você acha que não é capaz. Então, uma das áreas que eu trabalho na mentoria é justamente fazer com que o aluno ele se perceba competente. E a competência, ela não é eu sei tudo. A competência é eu sou ensinável. Eu consigo me moldar, eu consigo aprender. Certo? É isso que eu quero que vocês pensem. Tá? Então, quando eu trago essa questão do tempo, de que você precisa ter, né, cuidado com como você está usando o seu tempo, é sobre isso também. E aí eu entro. O teu som tá ligado. Tem como desligar o. E aí, quando eu entro na questão do tempo, eu entro justamente na perspectiva de que existem ladrões do nosso tempo. E esta que vos fala é uma das pessoas que é muito afetada por esses ladrões do tempo. E eu estou na busca também, junto com vocês, se vocês, né, quiserem também essa busca, estou na busca de fazer com que eu não me perca, eu não perca esse tempo precioso que nós temos. Então, existem alguns ladrões do tempo. As redes sociais são dos ladrões, os grandes ladrões do tempo. E nas redes sociais, de acordo com uma pesquisa que eu estava assistindo com o Pedro Calabres, ele diz que as redes sociais, principalmente antes de dormir, você ficar olhando a rede social, ela tem um impacto negativo sobre o seu dia seguinte. Você imagina você pegar e pensar assim, poxa, como é que eu posso melhorar o meu dia seguinte? Ah, eu posso melhorar o meu dia seguinte dormindo mais cedo, fazendo a lista das 6 coisas mais importantes do dia, né? Beleza. Mas como é que eu posso piorar esse meu dia? Vocês têm uma ideia de como é que pode piorar esse dia seguinte? Alguém tem alguma ideia de como piorar o dia seguinte? Será que isso é importante?
A gente aprender Dormir. como piorar o dia seguinte. Com certeza. É importante, Sandra. A gente já ir dormir já com tipo um planejamento, né? Algo que a gente já sabe o que é que vai fazer, porque eu acho que isso ajuda muito. Quando a gente já dorme, já tendo uma rotina, já sabendo o que é que a gente vai fazer, o que deve fazer, isso ajuda bastante. E se a gente aprender como piorar esse dia, Elba? Aí, É bom? aí é terrível. E se eu disser para vocês que a gente tem feito isso quase todos os dias? Eu sei, tu falou aí. Basta só não dormir bem. Basta Quando só eu não dormir bem, descobri, Sandra. Só isso. isso influencia Já muito, piora o Elba. dia. Isso influencia muito, mas tem uma coisa muito pior. E que eu me peguei fazendo absurdamente. E eu falei, meu Deus, como eu estou prejudicando o meu dia seguinte. Você vai dormir, aí você leva o celular para a cama. Só o ato de você pegar esse celular e ficar fazendo assim, ó, passando o feed do Instagram. Você não sabe o que é que você está fazendo ali. Você entra no estágio automático e o seu cérebro, depois eu vou passar para vocês eu vou passar e vou, quando o vídeo estiver publicado, eu vou colocar também no Instagram. A pesquisa que mostra isso. O cérebro, ele vai pensando, ele vai fazendo essa analogia. Minha vida é péssima. Poxa, a vida de fulano é tão legal. Eu queria estar nessa praia. Eu não tenho esse carro. E o Calabres falando, e eu me vendo fazendo isso. E às vezes eu ia dormir com a desculpa de que, não estou trabalhando. Isso piora absurdamente o dia seguinte. Ele manda uma mensagem para o seu cérebro que no dia seguinte a tua performance, o teu dia a dia, ela vai ficar travada porque você, antes de dormir, mandou a mensagem para o seu cérebro de que a sua vida não presta, o seu carro é pior do que o do cara que você estava vendo, nada que você tem é valoroso, e aí você começa o seu dia seguinte já em. Sabe quando você começa no negativo? Você já começa com o pé atrás. Então, isso impacta o seu dia. Então, os ladrões do tempo, eles também entram, a rede social também entra como um dos ladrões do tempo. Porém, o mais importante, a gente vai falar dele já já, mas as redes sociais, elas entram. Por que elas entram? Porque o principal ladrão do tempo são as interrupções e as distrações. Interrupção que leva à distração. E as redes sociais, elas fazem isso com maestria. E tem algumas dicas, eu vou passar para vocês um material que vai mostrar alguns ladrões do tempo e como você combatê-los dentro da trilha da aprovação, que a gente vai começar terça-feira. A gente já vai ter ferramentas também para combater isso. E o tempo é o seu bem mais precioso. Não é o conhecimento, não é a sua graduação, não é o seu trabalho, o seu bem mais precioso é o tempo. Que ele é um recurso escasso que não tem como voltar. Você pode fazer a faculdade depois, você pode estudar depois, mas o tempo em si, que o seu cérebro está fresco, está conseguindo fazer a apreensão daquele conteúdo, ele não volta, tá? Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo com o tempo de vocês. E, atrelado a isso, pequenas atitudes levam a grandes resultados, tá? Então, tenham tenham em mente a importância de fazer pequenos ajustes. Como é que eu posso fazer isso pensando do ponto de vista da dormida, né? De dormir e eu não rolar esse feed e ficar inconscientemente com esses pensamentos. Tente, antes de dormir, pelo menos uma hora antes, tente não pegar no celular.
Isso vai fazer uma diferença. Meia hora, começa com meia hora, senão você não consegue, né? É bom você ter clareza quanto a isso, porque não adianta você querer fazer grandes mudanças se você não fizer as pequenas primeiro. É mais importante você fazer uma pequena mudança com constância do que você querer mudar muita coisa e você não querer, não conseguir por conta do dia a dia, né, que vai barrando a gente, vai fazendo com que a gente deixe de agir, né? Então, a, a, as interrupções e as distrações, elas roubam o nosso tempo. E a rede social aí entra nesses dois parâmetros. Mas o pior deles, realmente, são as interrupções. E como é que eu vou usar, pensar essas interrupções, pensar em construir e conseguir fazer com que, no final do dia, eu tenha mais tempo, entre aspas, né? Não é mais, mas um tempo organizado para poder pegar esse tempo e estudar para o mestrado. A gente vai ver isso já já. Eu vou fazer uma recapitulagem aqui. Eu vou passar bem rapidinho os 7 passos, tá? A gente tem uma surpresa para vocês no final. E aí, é sempre a pergunta que eu faço, né? Se você quer melhorar a sua remuneração em cerca de 40%, sem aumentar a sua carga de trabalho, principalmente a gente que está na sala de aula, né? E sabe que para ganhar mais, você tem que ter mais aula. Então, a nossa hora-aula na sala de aula, ela é muito baixa, é muito barata. Então, eu não consigo fazer isso. Então, com o mestrado, eu tenho outras possibilidades, inclusive de trabalho. Mas uma das principais vantagens é que você vai ter a sua hora-aula aumentada, de valor mesmo, pecuniário, tá? Você pode fazer transição de carreira, você pode migrar da área que você está para outra área. Se você é da educação, dentro da própria educação, você pode ir para outros espaços, ou você pode sair da sua área inicial e ir para outra área, não tem problema nenhum. O mestrado, ele vai te ajudar muito nisso. Por quê? O conhecimento que você adquire, o network que você faz lá dentro do mestrado, vai ajudar você a ganhar essa segurança para mudar de carreira. Só que antes de você mudar, você precisa fazer uma análise de para onde você está indo, o que é que você quer, para que você possa ter isso de forma mais assertiva. Se você quiser também ser mais respeitado na sua área de atuação, né, mais respeitado, não quer dizer que quem não tem mestrado não é respeitado, você amplia seu nível de conhecimento, você muda a sua realidade social, profissional e familiar. Aconteceu comigo, então sou prova viva disso, conheço várias outras pessoas. Você contribui para a ciência, para fazer com que a ciência não só se propague, mas ela tenha uma visibilidade maior entre as pessoas que você conhece, porque parece que ciência é algo muito longe da gente. Quando a gente fala, fulano é um cientista, parece que ele trabalha no laboratório 24 horas e não tem nada a ver com a gente. Eu sou uma cientista social, eu sou uma cientista da educação, né? Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão perto da gente, a gente discute isso, a gente amplia essa informação sobre a ciência, esse acesso, né? Você pode estudar também instituições públicas gratuitamente. É o meu principal foco, o meu principal objetivo. É fazer com que os meus alunos, eles ingressem em mestrados públicos. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, pela qualidade dos nossos mestrados. Segundo, e doutorados, né? E segundo, por ele ser gratuito. Na área da educação, você consegue fazer um mestrado, seja no Brasil ou fora, na instituição privada, você não vai gastar menos de 40 mil reais. Tá? Então, a vantagem pecuniária, inclusive, é absurda. Né? Pelo menos para a maioria da população que não tem esse dinheiro aí para pagar. Né? E aí, eu estou voltando sem querer para ir para frente. Espera aí. Comunidade aprovada é o meu Instagram. E aí, quem sou eu, né? Eu já mostrei algumas coisas para vocês, mas tem um resuminho também aqui. Tinha um resuminho, eu tirei, desculpa. Mas eu sou uma apaixonada pela educação e tenho como objetivo de vida
fazer com que as pessoas tenham mais acesso à educação. E, no momento, eu tenho trabalhado mais para levar, principalmente, professores para o ensino superior, no caso, no estrito senso, mas também trabalho com graduação, tá? Sou uma apaixonada pela educação e acredito que a educação transforma, muda vidas. E aí são alguns conteúdos da mentoria que nós temos, que alguns deles estarão na trilha da aprovação, que é um workshop que eu vou falar no final para vocês. Autoconhecimento, porque a gente busca que esse aluno ele saiba para onde está indo e o que é que ele quer. Lembro-me da frase lá do gato, né? Que a Alice pergunta para ele qual caminho ela deve ir, Alice do País das Maravilhas, e ele diz assim, para onde é que você quer ir? Ela diz, não sei. E aí ele retruca de modo, né, simples, ele diz, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para que esse nosso aluno, ele não tenha essa visão, a gente faz algumas ferramentas, a gente tem algumas ferramentas de autoconhecimento que auxiliam esse aluno para que ele saiba realmente que é ali que ele quer estar. Os benefícios do mestrado, tem alguns erros aí que eu vou corrigir depois, tá? Benefício, tem um erro na página anterior também. Precificação e escolha do programa, ou seja, quanto é que custa se eu for fazer um mestrado privado, né? E aí a gente orienta como escolher esses mestrados públicos, as etapas da seleção, o próprio currículo Lattes, que tem muita gente que não sabe nem para onde vai, né? A gente tem uma ferramenta também, Aprender Nunca Mais Esqueça, e ganhe 4 horas por dia. Esse aí, vocês vão ter acesso a uma parte dele, gratuitamente, mas é uma ferramenta paga, vocês vão ter acesso a uma parte. E isso aí está tudo dentro da nossa mentoria, e tem mais outras coisas também, ok? E aí, os passos decisivos, eu vou passar por eles mais rapidamente, porque o meu foco principal hoje era trazer vocês a reflexão da questão do tempo e da mudança dos pequenos hábitos, para que essas 4 horas vocês consigam realmente ter e dizer depois, poxa, eu mudei tal coisa que Sandra falou naquele dia e fez total sentido para mim. No final, a gente vai amarrar isso aí, tá bom? Antecipação é a ideia de que é a ação que você vai ter, que você vai sair na frente dos seus concorrentes. Sandra, eu vou ter concorrentes? Sim, vários. No ano que eu fiz a seleção, foram 1.000 pessoas concorrendo a 25 vagas. E eu não sei como é que está agora, eu estou para fazer esse levantamento para trazer, acho que no início de março eu vou ter acesso a esse levantamento do ano de 2023, porque é quando a gente começou a normalizar as coisas, né? 2020 até 22 estava tudo muito solto ainda por conta da pandemia. 23 a gente começa a estabilizar, mas é 2024 que vai ter essa estabilização do ingresso no mestrado e algumas instituições estão fazendo provas online. A gente vai trazer isso para vocês também. Então, a antecipação, ela é a chave para qualquer projeto que você tiver na sua vida. Quer fazer uma viagem? Se antecipe para se planejar. Quer entrar no mestrado? Se antecipe para você chegar na frente e conseguir um bom lugar, né? Então, o mestrado não é só você passar na seleção, é você entrar nas vagas. Então, quanto mais de excelência for a tua escrita, a tua fala, o teu projeto, mais chances você tem de ficar entre as vagas, tá bom? Porque o problema não é só passar. Você precisa passar com uma nota adequada para você ficar dentro das vagas. E essa antecipação inclui algumas estratégias, inclui análise de edital e outras coisas que a gente ensina. O segundo passo é a produtividade. E nessa produtividade entra essa questão da gestão do tempo. Quando a gente fala de produtividade, muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que é fazer muitas coisas. E eu sou multitarefas. Eu sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas cada vez mais eu estou percebendo que quando eu faço muita coisa num curto espaço de tempo, alguma coisa vai sair prejudicada. Então, não é só fazer algo, é fazer algo com excelência. É fazer de forma que eu diga, poxa, está redondo, tem começo, meio e fim. Né? E no caso do mestrado, você pensar, poxa, eu fiz uma seleção, mesmo que você, de repente, não seja aprovado na primeira vez que você fizer, não é a nossa intenção, mas de repente você não seja aprovado, mas você pensar assim, poxa, eu dei um passo esse ano que eu nunca tinha dado lá atrás.
E eu cheguei esse ano muito mais longe do que eu cheguei nos anos anteriores. Então, às vezes, a produtividade, ela não é sobre você simplesmente olhar e dizer assim, poxa, fulano dorme 4 horas e eu durmo 6, 8. Não. É como você aprender a fazer aquilo que você faz com excelência, despendendo menos energia. E energia aí a gente pode também chamar de tempo. É você aprender, você otimizar. E dentro da trilha da aprovação, a gente vai trazer algumas ferramentas digitais, inclusive, que vão fazer toda a diferença para você ter essa produtividade a seu favor. Mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, que você trabalhe, eu nunca parei de trabalhar durante o mestrado. Aliás, perdão, passei 6 meses sem trabalhar durante o mestrado. O mestrado foi em 2 anos e meio. Mas, no meio do mestrado, eu passei 40 dias fora do Brasil também. Eu fui apresentar um trabalho e tal. E aí, teve um ano que eu trabalhava no Estado, eu trabalhava na instituição privada e estudava no mestrado. Não foi uma questão de, eu quero fazer isso. Não, eu precisava, eu não tinha como não fazer assim. Né? Mas se você se antecipa, você pode sim chegar nesse mestrado com muito mais fôlego. E é por isso que a gente vai trazer uma proposta para vocês no final, que é a trilha da aprovação, para vocês fazerem agora em fevereiro, e em março vocês já estarem assim, na frente de mais de 300 candidatos, com clareza, com definição, com seu tema, com seu projeto, bem assertivamente, de modo bem assertivo, ok? Resolução. Eu preciso pensar na produtividade, mas eu preciso saber o que eu quero, eu preciso ser resoluto. Não é só saber, mas saber e agir para isso. Né? A resolução, ela tem a ver também com escolhas. A gente sempre tem 2 escolhas. Se eu estou no local e, de repente, alguém fala alguma coisa que me agride, eu tenho 2 opções. Ou eu posso responder de uma forma, mesmo demonstrando que eu não gostei, mas de uma forma tranquila, não é fácil, mas é possível, ou também eu posso explodir. São opções. Mas eu não consigo. Aí a gente precisa voltar a discutir a questão do autoconhecimento. O que me tira do sério, por quê? E como é que eu posso evitar sair do sério? Então, as resoluções, principalmente as resoluções de ano novo, elas tendem a ser feitas de uma forma muito passional, né? E a gente precisa colocar um pouco de racionalidade nessas resoluções, tá? O quarto passo é a objetividade. Para eu ser resoluto, para eu saber o que eu quero e isso ser efetivado, eu preciso ter pequenos passos, pequenas atitudes para que isso aconteça. Então, eu preciso ser objetiva, ter clareza. Quando a Elba falou sobre a questão do planejamento do dia anterior, isso é fundamental. Tem uma técnica de produtividade, que é você lista as 6 coisas mais importantes no dia seguinte. Você escreve antes de dormir. Isso tem 2 funcionalidades principais. A primeira é a organização do seu dia, e a segunda é 3, na verdade, né? A organização do dia, o foco, que você não vai se dispersar, e a terceira é, estou tirando da minha cabeça, antes de dormir, a preocupação do que eu vou fazer no dia seguinte, porque já está anotado. Tudo que você anota tem o poder de dizer para o seu cérebro. Não precisa ficar martelando, não. É por isso que, muitas vezes, se você tiver problemas para dormir e tal, muitos terapeutas indicam a escrita terapêutica. Tô agoniada, tô angustiada, tô triste. Começa a escrever. Você vai tirando do cérebro. É como se você estivesse fazendo um download daquilo que está no seu cérebro. E quando você, antes de dormir, faz isso, você ajuda o seu cérebro a levar você a ter um sono mais repousante, tá? Então, a resolução traz clareza e a objetividade, ela traz atitude e ação para essa tua clareza. O passo 5 é a versatilidade, é você conseguir olhar para a sua formação, e aí eu estou dando um exemplo só, dentro da trilha, a gente vai trabalhar isso mais fortemente, mas assim, é você olhar para a sua formação e dizer assim, o que é que eu posso, qual é o mestrado, no caso do mestrado,
Qual mestrado que eu posso fazer tendo essa formação? Quais são as possibilidades? Para que você possa dizer, dizer, não, eu vim fazer o mestrado em, sei lá, psicologia da educação, porque eu acho que, né, se eu fiz pedagogia, ou se eu fiz psicologia, acho que o caminho para a educação é esse. Será? Então, dentro de você, 20, 30, 40 anos de vida que você tem muito mais competência para falar sobre o que você gosta, o que você não gosta, do que o seu colega de trabalho. Então, antes de buscar opiniões, sugestões de pessoas de fora, fala com você mesmo, vê quais são as habilidades que você tem e o que é que essas habilidades, que às vezes você nem lembrava que tinha, como elas podem te ajudar no teu projeto como mestrado, tá? O sexto passo é autoconfiança. Algumas pessoas podem dizer, tá, por que a autoconfiança está aqui, não está lá no começo, né? Da antecipação. Porque se você antecipa todas aquelas coisas que a gente falou, a autoconfiança, ela vai estar aí só para reforçar os pontos que ainda precisam de ajustes. Mas se você se antecipa, se você sabe o que você quer, se você tem clareza, se você está preocupado com o tempo que você está gastando em coisas supérfluas, em distrações, quando chega no passo 6 da autoconfiança, você vai ter muito mais clareza para dizer, beleza, quais são os pontos ainda que eu preciso melhorar? Eu sou boa em oratória, mas eu preciso melhorar a escrita. Eu sou boa em escrita, mas eu preciso desenvolver a fala, como me colocar diante de uma banca que vai me indagar. E aí eu volto para a importância do vídeo, que a gente viu no começo e que vocês vão ter acesso a ele também. Como a Amy, ela mostra como é que a gente pode buscar dentro da gente, não é bem dentro da gente, mas dentro da gente vem a ação, né? O pensamento pode mudar o meu comportamento, o pensamento ele pode mudar o meu destino. Não é pensar assim, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou ficar rica, eu vou ficar rica. Não, não é isso. É a mudança da mentalidade de modo propositivo. Na trilha e na mentoria Provar, eu trabalho com 4 pilares. O primeiro dele é a mudança de mentalidade. A técnica é a última. Primeiro, eu mudo a minha mentalidade, aprendo a gerir o meu tempo, aprendo a ser produtivo. Depois é que eu vou para a técnica. Tá? Então, cuidem do interno para poder vocês darem conta do externo. Isso não é falácia, isso não é auto-coach, não. Isso tem base científica. E quando a gente cuida daqui, a gente consegue, quando a gente cuida daqui, a gente consegue fazer com que isso aqui funcione muito bem, tá? Então, a autoconfiança, ela é importante também para que você saiba os seus passos, os lugares que você está precisando melhorar. E a responsabilidade, ou aí também a autorresponsabilidade. Por que a responsabilidade? A gente tem mentoria, a gente tem workshop, a gente tem masterclass, que é essas aulas. Eu posso dar ouro em pó para você. Se você não tiver uma vasilha para pegar esse ouro, levar em algum lugar, transformar ele em barra e vender para o banco e fazer comércio, ou seja, se você não fizer a sua parte, 50% está nas minhas mãos, porque é o conteúdo. São os passos que eu vou te dar, são os caminhos que eu já percorri e que você vai percorrer com muito mais leveza. Mais 50% é você. O que você está fazendo com essa informação que você está tendo acesso? Você está internalizando e fazendo com que ela seja efetiva, ou você está simplesmente fingindo que nada aconteceu? Ou você está, não, mas isso aí é balela. Testou, colocou em prática. Eu não posso dizer que algo não funciona se eu não colocar em prática e tirar a prova. Então, a responsabilidade ou a responsabilização do teu futuro está nas tuas mãos. É você que decide, não sou eu. Eu não vou poder decidir por você. É você que decide, tá? E aí, a pergunta que eu deixo sempre, né? Qual desses passos você vai colocar em prática hoje? A nossa base, né? O nosso mote, o nosso desafio não,
provocação é: nós somos a menor distância entre o seu atual estado e sua aprovação no mestrado. Por quê? Porque a gente tem caminho aí percorrido, a gente é essa pessoa que foi transformada pelo processo e a gente pode diminuir o espaço entre você e sua aprovação, tá? E agora eu quero passar para vocês duas coisas eu vou passar, né? A primeira é que a gente vai ter a trilha da aprovação. A trilha da aprovação, ela é um programa que ele não vai ter, pelo menos nesses moldes, ele não vai ter segunda chamada, vai ser só essa. Por quê? Porque é um programa que eu vou entregar. Perdão, esqueci minha água. Eu vou entregar muito conteúdo para vocês e vai demandar de mim um esforço. E eu não vou conseguir fazer isso ao longo do ano, tá? Então, eu decidi fazer de uma vez e, assim, com uma espécie de carga total para que quem quiser e puder aproveitar, aproveite, tá? Porque realmente não vai ter segunda chance. Em que ele vai consistir? São 7 encontros que serão em fevereiro, a menos que aconteça alguma coisa, talvez um deles seja em março, mas principalmente a minha ideia é que eles sejam em fevereiro, para poder a gente começar realmente o ano depois do carnaval, né, em março, com uma perspectiva de que a gente começou, de fato, o ano está aí sendo efetivado na vida da gente. E aí, o que é que acontece? São 7 passos, são 7 encontros, são esses passos que a gente falou agora para vocês, né? Esses 7 passos que a gente traz como os 7 passos necessários para aprovação no mestrado. E esses passos, eles vão ser, além de a gente trazer o que a gente trouxe aqui hoje, né? Mas a gente vai trazer ferramentas práticas. Cada aula vai ter duração aí média de 2 a 2 horas e meia. Serão 7 aulas e, claro, vai ter ferramentas práticas para a gente fazer com que vocês, efetivamente, ao término, vocês consigam ter um conteúdo de valor. E quem me conhece sabe, quem assiste às minhas aulas sabe que eu entrego, tenho mesquinharia nesse processo, né? Então, são 7 aulas. Cada aula ela vai ter um custo como se fosse um custo, mas não é um custo, é só praticamente uma ajuda de custo para pagar a plataforma e tal. Mas vai ser, cada aula vão ser apenas R$ 20. São 7 aulas, um valor de R$ 140. E aí eu decidi fazer 3 lotes. O primeiro, as 7 aulas, eles ficam a R$ 147. O segundo lote é R$ 247 e o terceiro lote, R$ 397. E realmente é conteúdo para um custo, de quase R$ 2.000, porque cada hora a aula minha hoje, ela custa R$ 250, tá? Então, a ideia, né, que eu trouxe no início do tempo, das pequenas mudanças, e agora eu vou amarrar aqui com vocês, para que vocês possam ter essas 4 horas por dia, eu vou mandar o material também discriminando isso para vocês, mas é principalmente tire as distrações da sua vida, pelo menos, tente fazer isso, pelo menos por 2 ou 3 meses, que é o tempo que você vai estar se preparando para o mestrado. Antes de dormir, evite esse passado feed, que você já vai ver como é que você vai acordar no outro dia, com muito mais disposição. Segundo, retire as notificações do celular, notificações do WhatsApp, notificações de Instagram. Algumas pessoas mais ousadas sugerem que você delete o Instagram do seu celular, tá? Porque rouba realmente muito tempo, principalmente no tempo que você está enfocado. Cada vez que você quiser usar, você reinstala, não tem problema, é rapidinho. E fica tudo gravado. Só que como ele não está lá, você pode passar um dia ou 2 até sem ver. Se não quiser desinstalar o Instagram, você pode silenciar as notificações e regular tempo para você olhar o aplicativo. Uma dica de um estudioso é de você olhar a cada 3 ou 4 horas.
e por apenas 5 minutos. Poxa, Sandra, 5 minutos é muito rápido. Pois é justamente esses 5 minutos que você vai ver como eles são importantes. Se você, aliás, como vai ser importante se você reservar só 5 minutos. Tem a técnica Pomerode, que é uma Pomerode não, minha gente. Pomerode é uma cidade, perdão. Pomodoro. A técnica Pomodoro, que é uma técnica que ensina como você usar fazer blocos de estudo, né? A gente vai tratar dessa técnica também dentro da trilha da aprovação. Você fazer blocos de estudo com blocos de pausa. Além disso, dessas que a gente falou, tem uma que é muito importante, que é, se você trabalha com equipe, você definir no começo do dia já horário para falar com as pessoas e delegar as funções, delegar os ajustes necessários no começo do dia. Porque aí você vai ter até 24 horas para poder recolher esses feedbacks, tá? Evitar de que, eu estou disponível, estou. Mas se puder marcar os horários, né? Se você tem um cargo de chefia ou gestão, você fala, gente, essa semana as demandas principais que tem, tal, a gente vai tratar de 8 às 10. E aí você ajusta de 8h30 até tal hora, até 9 é fulano, Beltrano. E aí você vai criando agenda. Quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Uma coisa que me ajudou muito foi tirar as notificações do WhatsApp. Porque quando aparecia lá em cima, eu ficava querendo ver. E hoje eu vou para o WhatsApp quando eu quero. E para complicar ainda mais minha vida, eu coloquei senha para acessar o WhatsApp. Então, toda vez que eu vou acessar, eu tenho que usar a senha. Isso faz com que eu, de repente, deixe de ir tantas vezes assim. Porque ninguém vai morrer se você passar uma semana sem rede social, sem WhatsApp. Mas você pensa que você vai morrer, né? De angústia. Então, são pequenas estratégias, pequenas ações que vão fazer total diferença. A média de dispersão, quando a gente, por exemplo, você está aqui lendo um livro, e aí você está super concentrada. Alguém chamou você, e você olhou e deu atenção para você voltar a ter atenção de novo ali. Você vai perder, em média, 17 minutos para voltar à concentração novamente. Então, de 17 em 17, de 17 em 17, ao final do dia, com as distrações, notificação de celular, notificação do WhatsApp, notificação de Instagram, pessoas que lhe chamam, essas distrações, elas são o maior ladrão do seu tempo. Se você conseguir diminuir parte delas, você vai ganhar espaço no seu dia. E uma dica extra é, tente, esse eu ainda não consegui, eu estou começando a me policiar, né? Essa eu escutei essa semana, que é, na primeira hora do seu dia, tente não pegar o celular. E você vai ver como essa hora rende. E aí, nessa hora, você pode fazer uma atividade física, você pode fazer um devocional, se você for cristão, ou uma outra ação transcendente, né, de conexão com o divino. Você pode criar um caderno da gratidão, refletir sobre essas coisas, você pode orar, você pode meditar, né, você pode simplesmente tirar essa 1 hora para ter um café mais demorado na sua casa, no que você trabalha. Então, são pequenas estratégias que vão fazer grande diferença na vida de vocês, tá bom? Então, é isso. Hoje a nossa fala hoje aqui, a nossa conversa é muito mais para chamar atenção sobre tempo, sobre gestão do tempo, sobre o que vocês querem, sobre clareza naquilo que vocês querem e, claro, trazer também essa nossa proposta aí de trilha da aprovação, né, que é o nosso programa, e aí ele vai custar esse valor, eu vou passar para vocês, né, que estão aqui, eu vou passar no privado para vocês. O vídeo eu vou colocar lá no YouTube, eu vou depois passar para vocês o link também, se vocês quiserem rever, se vocês quiserem deixar algum comentário lá, se inscrever no canal ajuda bastante. E eu espero que essa aula, né, tenha trazido para vocês clareza, tenha despertado a importância de você olhar para você, ver o que é que você realmente quer, tenha trazido também a importância da gestão do tempo, e como a gente está usando esse tempo que não volta, né, o nosso ativo mais precioso. Então,
cuidem desse tempo, cuidem daquilo que é mais importante para vocês e verifiquem se é isso mesmo que vocês querem, se é ingressar no mestrado. Se for, vem com a gente, a trilha da aprovação vai estar aí para vocês, tá bom? Vou passar todos os detalhes para vocês no privado. Quem tiver interesse, quiser vir com a gente vai ter o maior prazer em receber. E, claro, tem as datas direitinho, vou passar para vocês. Até amanhã de manhã eu passo as datas para vocês e vocês vão ver que para vocês vai ter um diferencial de tempo, né? Vocês vão ter até segunda-feira com o lote 1, com o valor inicial, e o pessoal vai ter, que não está aqui, mas que vai chegar por outras vias, vão ter outros acessos, outros benefícios. E aí, claro, a gente vai marcar aí vou mandar o material para vocês, estou organizando uma landing page que vai ficar supimpa, vai ter material lá, vai ter conteúdo para vocês consultarem depois, aí vai ser bem bacana. Eu acho que no começo de fevereiro, ou no máximo depois do carnaval, ela vai estar no ar, e aí vocês vão poder também ter acesso, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigada. Obrigadão, Sandra, por disponibilizar seu tempo, né? Eu sei que você é uma pessoa com um coração muito grande e, assim, faz de tudo para que a gente possa chegar, né, onde você chegou. E eu sou só gratidão. Muito obrigada mesmo. Vou colocar em prática, né, o que você falou hoje. Preciso mesmo, assim, tirar as distrações, organizar melhor meu tempo, né? Porque o tempo é o que a gente precisa, assim, realmente, né? Colocar tudo direitinho para que a gente não perca o pouco tempo que a gente tem, né? Que a gente trabalha com tantas atribuições. Mas muito obrigada, Vici. Valeu mesmo. Obrigada, meninos. Deus abençoe. E que a gente possa, em breve, se rever aqui no Instagram, no YouTube, onde tiver. Tá bom? Obrigada, Deus abençoe.